Sabe, o que a Inquisição medieval e o nosso mundo digital do século XXI têm em comum? Parece uma pergunta meio maluca, né? Mas vamos mergulhar nessa ideia e ver como o instinto de perseguição, um fantasma bem antigo, ainda assombra e molda o jeito que a gente interage hoje em dia. Olha só essa imagem. Ela resume perfeitamente a nossa discussão. A gente trocou as fogueiras pelas telas dos celulares, os pergaminhos de sentença por posts em redes sociais, mas aquele impulso, sabe, aquele instinto de apontar o dedo e silenciar quem pensa diferente, parece que ele continua aqui, firme e forte. Os mecanismos de perseguição do passado estão, de certa forma, bem vivos. Para entender essa sombra que parece nos seguir, a gente precisa voltar lá na raiz do problema. Vamos dar uma olhada em algumas ideias filosóficas que lá atrás prepararam o terreno para esse conflito que dura até hoje. E esses conceitos, eles vêm das anotações filosóficas do professor Ferreira. É fascinante porque ele explora como as ideias medievais sobre verdade, sobre heresia, não ficaram presas nos livros de história. De alguma forma, elas continuam ecoando no nosso mundo moderno. A base para esse tipo de conflito é quase sempre a mesma. Primeiro, cria-se uma mente onde uma visão de mundo dominante se sente ameaçada. E aí, quando uma única forma de pensar começa a controlar a cultura, a educação, as leis, qualquer coisa que seja diferente deixa de ser vista como uma simples alternativa e passa a ser encarada como um inimigo. Um inimigo que precisa ser combatido. E olha que importante isso. Não é um processo que acontece do nada, de forma passiva. É preciso cultivar a hostilidade. A palavra é essa mesma. O outro, aquele que discorda, não é só alguém com uma opinião diferente. Ele é transformado, pouco a pouco, num alvo de ódio. E bem no centro de todo esse drama histórico, a gente encontra uma figura que é crucial para entender tudo isso: o herege. Essa palavra pode soar super antiga, né? Coisa de livro de história. Mas a definição dela, nossa, é incrivelmente atual. Na essência, a heresia é só isso: o ato de perturbar, de incomodar aquilo que já está estabelecido como a verdade. Ou seja, um herege é basicamente qualquer um que ousa desafiar o status quo. Simples assim. E esse conflito entre o que é dogma e o que é descoberta fica super claro num dos exemplos mais famosos da história. Pensa bem, Galileu não estava só olhando para a Lua com um telescópio. Ele estava, sem querer, abalando as estruturas de uma visão de mundo inteira. A ciência dele mostrou que o dogma de que a Terra era o centro perfeito do universo talvez não estivesse certo. E ao fazer isso, a verdade científica dele se tornou um crime. Um crime contra a fé estabelecida. Certo, agora vamos dar um salto de séculos no tempo e voltar para o nosso dia a dia. Será que esse padrão de comportamento desapareceu ou será que ele só mudou de roupa, se adaptou à nossa era digital? Pois é, a caçada não acabou de jeito nenhum. Ela só migrou de lugar e encontrou novas plataformas para acontecer. O mecanismo central, ele continua igualzinho. O que antes era o dogma religioso, hoje pode ser uma verdade política ou ideológica. O pergaminho da sentença virou o post de cancelamento. A praça pública deu lugar ao feed da rede social. E o herege, bom, hoje ele é chamado de dissidente, mas o objetivo final não mudou: identificar quem pensa diferente e impor a ideologia dominante. Tá, mas e aí? No fim das contas, qual é o resultado desse instinto que atravessa os séculos? Que tipo de cicatriz ele deixa na nossa sociedade? Seja na Idade Média ou agora, os resultados são sempre os mesmos e são sempre destrutivos. A intolerância abre a porta para a brutalidade. A rejeição leva à humilhação e muitas vezes alimenta o racismo. E isso não é só teoria, não. É um dano real, concreto, que vai corroendo o tecido social. E assim, a gente volta para o começo, para aquela imagem. Ela é um lembrete muito poderoso de que a sombra do inquisidor não ficou lá no passado, não. Ela pode ser projetada por qualquer um de nós, a qualquer momento, aqui e agora. Então, fica a reflexão final, né? A luz que sai de cada tela que a gente usa acaba projetando uma sombra. A grande questão que fica no ar é: que tipo de sombra nós, como sociedade, estamos projetando na nossa era digital